Não acredito que tenha fechado questão em Nicéia, em Calcedônia, porque depois você vai ver lá Calvino debatendo tendo opositor no período da Reforma, né, quando ele rompe na Calvino e Lutero lá com a Igreja Católica, deles para trás tudo católico, né, mas aí eles rompem e os debates continuam. Um amigo dele chamado Miguel de Serveto, né, que estudou com ele teologia, fez faculdade junto, humanista, né, confronta Calvino sobre isso, sobre a Trindade. Calvino escreve contra esse irmão, enfim, acaba por influenciando a sua execução em lenha verde, né, no ano de 1500 e alguma coisinha ali, por volta de 1530, alguma coisa, 1527, se eu não estou equivocado, por ser contrário ao dogma trinitário. Então é um debate muito caloroso. Calvino ele não teve influência alguma nisso. Na verdade, sendo honesto historicamente, ele intercede para que Serveto tenha uma morte mais rápida e mais indolor. Mas a Igreja Católica, pela natureza da heresia que ele estava defendendo, fazia questão de punir com pena de morte dolorosa. O outro livro, que esse aqui é de um médico, que ele estava fazendo uma tese sobre a oxigenação do sangue. Logo, ele teve que estudar sobre Miguel de Serveto, porque Miguel de Serveto foi o cara que descobriu como é que o coração e o pulmão trabalhavam. Então, o coração pegava o sangue, jogava para o pulmão oxigenava, devolvia para o coração distribuía pelo corpo humano. Inclusive aqui no meu braço tem uma pulseira que ela mede a minha oxigenação 24 horas por dia. E quem descobriu esse fato médico foi Miguel de Serveto, que era o herege sabeliano. Ele era realmente um herege, mas como disse Schwenk, Calvino deveria responder ao Miguel de Serveto com a pena e não com a fogueira, porque Miguel de Serveto não matou ninguém, ele não ofendeu ninguém, ele não saiu impondo nada a ninguém, ele apenas defendeu uma tese que teologicamente pode estar errada, mas ele merecia a morte por causa disso? Ainda uma morte terrível, sendo queimado com lenha verde? Os gritos de Miguel de Serveto ecoam até hoje na cidade de Genebra. E é engraçado que aqui neste livro, Pedro Puente, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, da editora Rocco, ele fala do unitário, tá vendo? O unitário, porque ele era sabeliano, ele era unicista, o Miguel de Serveto. E ele conta todo o esquema que foi feito para prender o Miguel de Serveto. Gente, isso aqui é horroroso. O Calvino se alia ao bispo da França, ou a Inquisição francesa, que tinha uma ordem de Roma, para prender e matar e queimar o Miguel de Serveto. Ele já tinha sido condenado à fogueira pela Igreja Católica. Aí quando o Calvino, porque assim, quando o Calvino descobre, porque eles começam a discutir por carta, havia uma pessoa que trabalhava com Miguel de Serveto, que era primo de um membro da Igreja do Calvino. Então eles começaram a trocar cartas. Quando ele refuta Calvino, e Calvino fica irado com ele, através do amigo em comum que eles tinham, o Calvino descobre onde ele estava, isso sem o Miguel de Serveto não sabia disso, segundo aqui o Pedro Puenque. E aí o Calvino faz uma denúncia à Inquisição francesa. Como ele era médico da realeza, a realeza ajuda ele a fugir. Para onde, coitado, ele resolve fugir? Para o meu amigo, que eu estou discutindo Bíblia com ele, o João Calvino, o maior protestante. O próprio Miguel de Serveto achava Calvino um espetáculo, gostava do Calvino. Foge para Genebra, quando ele descobre, mas ele não sabia que quem estava armando o esquema contra ele na França era o próprio Calvino. Ele foge para Genebra. Chegando lá, ele vai assistir o culto do Calvino. Terminou de assistir o culto, era 3 horas de homilia, terminou de assistir o culto. Ele se apresenta: irmão Calvino, sou eu, Miguel de Serveto. Na França ele usava outro nome. Quando ele se apresenta, o Calvino dá ordem de prisão para ele na hora. Então este livro aqui mostra toda a maracutaia, inclusive a Inquisição de Calvino pede os documentos para a Inquisição Católica. Isso está agregado aos documentos da condenação de Miguel de Serveto. E essa história é tão latente na vida dos calvinistas
que agora, em 2010, houve um monumento a Miguel de Serveto, não por causa de teologia, mas por causa da descoberta médica dele. E, obviamente, que a prefeitura convidou todos os segmentos da sociedade. E o único segmento que não mandou representante no evento foram os calvinistas. Para vocês verem como a ferida ainda está aberta, como isso dói na consciência deles. Então, ó, O Unitário, editora Rocco, se você conseguir comprar esse livro, você vai ver como é que o Calvino era uma pessoa de caráter, ou uma pessoa sem caráter. Porque se isso aqui é verdade, meu Deus do céu, que tipo de gente foi Calvino? Tem um livro aqui, eu tenho as 4 biografias dele aqui, eu esqueci o nome do autor, Alistair McGrath, ele é um dos que escreveu a biografia dele. E ele tenta justificar que Calvino tinha gota, por isso que ele era irritadiço, por isso que ele mandava matar. Então, quer dizer, uma doença pode justificar uma falta de caráter meu, o que é um absurdo.